Boa noite, está começando mais um programa falando sobre sexo e você aí participa do programa com a gente, mandando seu e-mail para falandosobresexo@tvgazeta.com.br ou então você pode acessar o nosso site que tem um monte de coisa boa lá para você, viu? Então você pode acessar o www.tvgazeta.com.br/falando sobre sexo. E se você também quiser participar por telefone, é muito fácil. Mande o seu número aí através do e-mail, que a nossa produção, no dia da gravação, liga para você poder participar, ok? E você já deve ter ouvido falar por diversas vezes que se o fogo aí para o sexo tá baixo, não tá legal, ou a ereção não tá lá, essas coisas, vale a pena comer alguma coisinha que fortifique o corpo para poder ajudar nesse sentido. Mas será mesmo? Será que esses ditos afrodisíacos realmente fazem a diferença? Será que eles são eficazes? Nós vamos conhecer mais sobre isso hoje. Nós vamos então ao nosso Falando Sério desta noite. Vamos lá. Bem, desde os tempos mais antigos, viu, o homem sempre procurou alimentos ou substâncias que fossem capazes de aumentar a própria capacidade sexual e de estimular também o desejo sexual da parceria. De maneira geral, as substâncias que apresentam esse poder são muito conhecidas, são famosas aí pelo nome de afrodisíacos. E isso em homenagem à deusa grega Afrodite, que é a deusa da beleza, da fertilidade e também do amor. E a longa lista de substâncias que teriam supostamente esse efeito abrange muitas coisas, como por exemplo as ostras, raiz de ginseng, chifres de rinoceronte em pó, testículos de animais, os famosos ovos de codorna, o amendoim, a catuaba, que é uma erva brasileira, temperos exóticos e por aí afora. Mas não existe nenhuma prova de que ocorra de fato uma reação afrodisíaca. Na verdade, a primeira referência sobre o poder aí de sedução dos alimentos ocorreu na Bíblia, na passagem lá em que Adão ele foi induzido ao pecado ao morder a maçã oferecida por Eva sob a influência da serpente. E parece que os descendentes de Adão mantiveram a tradição de experimentar o fruto proibido, pois os maiores adeptos dessa versão moderna e dos afrodisíacos são quem? São os homens, na maioria absoluta. E na maioria das vezes, o homem ele está preocupado em usar alguma substância que possa melhorar o seu desempenho e, consequentemente, também estimular o desejo sexual da mulher. E, como eu disse anteriormente, não existe nenhuma prova concreta e científica de que os afrodisíacos possuam ou produzam efeitos capazes de melhorar ou resolver os problemas sexuais. Na verdade, antes do surgimento aí desses medicamentos todos para ereção, por exemplo, que revitalizam a confiança sexual de muitos homens, era bastante comum o uso dessas plantas ou então raízes aí para a cura da impotência. Mas, na realidade, elas não resolvem as inseguranças sexuais não, viu? Em vez disso, causam aí um clima de sugestão que resiste apenas por algum tempo. É o chamado aí efeito placebo. A pessoa acha que deu certo, mas daqui a pouco ela vê que não deu não. Mas será que a medicina, ela não conseguiu identificar nada que ajude a aumentar o fogo sexual? Então você segura aí que daqui a pouquinho nós vamos saber um pouquinho mais a respeito disso, tá? Já já eu continuo falando disso. Mas agora nós vamos conferir uma matéria muito interessante, vale a pena você aí assistir, que foi feita em um restaurante exótico e com um cardápio aí que eles chamam de afrodisíaco. Vamos conferir. Estamos aqui no restaurante Tantra, localizado no bairro da Vila Olímpia, onde nós vamos mostrar um pouquinho de alguns
temperos, algumas especiarias e também um prato afrodisíaco. E para isso eu conto, claro, né, com a participação do Eric, que é o proprietário aqui do Tantra. Tudo bem, Eric? Tudo bom, bem-vindos. Muito obrigada. Conta aqui um pouquinho pra gente. Esse aqui você me disse que é um dos pratos mais pedidos na casa? Isso, eu costumo falar que uma mulher não pode ser vista a não ser comendo lagosta e tomando champanhe. Então aqui a gente tem um prato que é lagosta, camarão, algumas frutas proibidas e semente de papoula. E no caso dos pratos, né, vocês utilizam muitas ervas, não é isso? As ervas são, assim, vamos dizer, dentro dos afrodisíacos, elas estão super em alta, né? Eu acho que sim, eu acho que a primeira regra é usar ervas frescas, independente de ser afrodisíacos ou não. E segundo, aqui no Brasil a gente tem acesso a, se não todas, a grande maioria das ervas. Então, e a grande maioria tem, se não for a ciência, for o folclore ou alguma coisa que se diz que é afrodisíaco. Então, hortelã, manjericão, lavanda, alecrim, todas têm alguma base e dizem que é afrodisíaco. Estamos num outro ambiente do restaurante que é muito aconchegante e vocês podem perceber que a decoração ela é muito apropriada mesmo para esse clima do Oriente. Você decorou à risca aqui, né, Eric? Com certeza, eu costumo dizer que o afrodisíaco é aquela perfeita união dos 5 sentidos. Não adianta você só ter um prato ou uma bebida afrodisíaca, você tem que ter a música, você tem que ter o aroma, você tem que ter o gosto, você come-se com os olhos primeiro de comer com a boca. Então aquela perfeita união. Então você vai fazer um harmonia em casa, uma bebida, uma coisa assim, lembra de estar tudo em ambientação, né? Ambientação, exatamente. E aí as outras coisas são fáceis, depois que você já fez isso. Perfeito, e olha, agora nós estamos justamente nesse ambiente mais aconchegante para experimentar esse drink, que o Eric também diz que é afrodisíaco. Então vamos lá, Eric, o que você colocou aqui nesse ingrediente? Aqui nesse drink, perdão. É uma bebida super simples, chamada de Bellini, onde que, a grosso modo, é a polpa da fruta, nesse caso usei manga, e ela tem um licor, pode ser licor de manga, o tradicional Bellini é feito com pêssego, onde se usa licor de pêssego, e aí você completa ela com o espumante, ou champanhe. E aí eu só decorei com um pouquinho de pétalas de rosas comestíveis em cima. Ah, então quer dizer que aquela lagosta maravilhosa com esse drink aqui à base de champanhe, tá tudo perfeito, né? Para completar o clima afrodisíaco. Exatamente. Então, gostaram? Interessante, né? Mas olha, aguenta aí que no segundo bloco você vai ver um pouquinho mais. Porque enquanto isso, olha só quanta coisa legal que o pessoal do Sexy Choque mandou pra gente aqui, porque os chocolates, né, inclusive esses que tem aí posições sexuais, né, tem aí o formato de vagina, de pênis, tem um peito lá também, olha só, né, tudo isso também para muitas vezes fazer com que o relacionamento fique mais alegre, divertido e, por que não, né, que possa erotizar um pouquinho o relacionamento. Mas vamos agora às ruas para ver o que as pessoas perguntam e querem saber sobre este tema. Vamos lá. Perfumes com feromônios funcionam? Qual o efeito? Então, o que acontece? Esses perfumes, né, os feromônios realmente são muito estudados, tá? Realmente eles têm um efeito, né, no que diz respeito à vida sexual das pessoas. É através do cheiro que muitas vezes outras pessoas se atraem em relação à outra. Porém, alguns perfumes, né, dizem aí que são tão bons e que possuem o tal dos feromônios, mas que não são bem assim, né? É mais uma coisa para poder vender mesmo e não necessariamente tem todo esse efeito. Né? Então, cuidado para você não embarcar nisso. Às vezes você acha que você está comprando um produto, né, que possa conduzir para isso, mas não é bem assim. Ainda essa questão não é nada fechada, viu, dos feromônios e produtos, no caso de perfumes com relação com feromônios. Isso ainda está em fase de estudo, ok? E temos aqui agora um e-mail que é da Patrícia, que escreve de Fortaleza, e a Patrícia diz assim: os remédios para ereção também são estimulantes sexuais? Ouvi dizer que em mulheres aumentam o tesão.
Patrícia, é o seguinte, os medicamentos aí para a ereção, eles são medicamentos para a ereção, tá? Não são medicamentos que vão despertar o tesão, o desejo sexual, que no caso estimulantes a gente entende que seja isso, né? Um estimulante é que dê vontade, que dê ânimo, que dê disposição, vontade para o sexo. Então, os medicamentos que existem no mercado aí são medicamentos para facilitar a ereção. Para desejo, para tesão, é outra coisa. No caso para as mulheres, esses medicamentos para a ereção estão sendo estudados ainda. O que a gente sabe é que eles têm uma ação no clitóris. Então, o clitóris fica bem gorducho. Quer ver? Ó? Se eu pegar aqui uma vagina, eu vou mostrar para você uma coisa. Então, imagina, ó. O clitóris, né, quando a mulher toma esse medicamento, então o clitóris ele fica gorducho, porque esses medicamentos são vasodilatadores, tá? Então o clitóris fica gorducho e, consequentemente, a mulher fica mais excitada, o que pode facilitar a obtenção do orgasmo. Não garante, mas pode facilitar. E isso algumas mulheres apresentaram este resultado e outras não. Por esse motivo, você não pode sair por aí dizendo, toma sim esses medicamentos para ereção, que você, mulher, vai ficar, né, maravilhada e você com isso vai ter muita vontade para o... Não, pelo contrário, para que esses medicamentos possam funcionar tanto no homem quanto na mulher, né, para em algumas mulheres surtir esse efeito, precisa ter vontade, porque senão não funciona, tá bom? Nós vamos agora então a um rápido intervalo e eu volto já já falando um pouquinho mais sobre afrodisíacos. Não saia daí, hein? Tem muita novidade ainda.